bem-vindo ao vídeo do Felca falando, né, sobre o BTS, sobre a cultura coreana. Enfim, gente, esse vídeo já vou deixar muito claro pra vocês que não é nenhum hate em cima do Felca, até porque eu acompanho o Felca, né, desde aquela polêmica ali envolvendo a base da Virgínia, foi onde eu conheci ele de fato. Então, assim, gente, nenhum momento vai ser crítica pra ele, a gente só vai reagir a essa entrevista, tá bom? Que ele fez ali com, né, o pessoal coreano, né, da Coreia do Sul, enfim. Roda a vinheta. Olá, dorameiros e K-popers, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Leti e você está no Let's Doramas. Pessoal, hoje vamos reagir o vídeo do Felca, como eu falei pra vocês, tá? Ele é uma pessoa que eu acompanho porque a gente se entende muito, né? Entre questão de ser bem antissocial. Enfim, pessoal, a gente se entende bastante na parte de ser esquisito e tá tudo certo. Brincadeiras à parte, pessoal, eu quero falar uma coisa pra vocês, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo react, então tenha um pouquinho de paciência. Se vocês gostarem, tá? Eu vou estar me dedicando mais a esse tipo de vídeo, tá bom? Estudando um pouco mais, mas como eu sempre falo, pessoal, eu tô tentando sempre estar atualizada aqui pra vocês, porque eu trabalho no shopping, gente. Eu não tenho muito vida, então tenha um pouquinho de paciência, mas já se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho, que é super importante. Então, sem mais enrolação, porque esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Então aí, ó, já pega a sua pipoca ou já senta aí pra jantar, pra almoçar, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, porque vamos reagir juntos e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você acha sobre isso, porque eu vou dar a minha humilde opinião, tá certo? E vocês vão dar aí de casa também, então deixar aqui nos comentários. Aproveita, já marca o Felca aqui também, gente, pra ele ver o vídeo, né? Vai que a gente tem a sorte, né? Brincadeiras à parte, bora começar a reagir. É mesmo? Mas hoje o BTS, eles foram prestar exército também. Sim. E no meu entendimento, eu acho muito curioso o governo da Coreia ter decidido fazer isso, porque o BTS, eles são artistas globais, né? Que eles atraem muito pro público pro turismo. Eles atraem público pro turismo da Coreia do Sul. Então até o governo da Coreia do Sul incentiva muito artistas de K-pop e tudo mais. E por que o governo decidiu levar eles pro exército, prestar o exército, sendo que eles atraem tanto dinheiro com o turismo? Que decisão foi essa? Por mais que seja obrigatório, devia ter uma certa licença, né, para artistas. Então, assim, gente, antes da moça, né, que é de fato coreana, dar a opinião dela, eu vou falar a minha versão, tá? O que eu acho, mais ou menos. Vale lembrar que eu não vi o vídeo completo, tá bom? E esses vídeos que eu vou fazer vai ser apenas ele falando sobre o K-pop, sobre o exército, sobre o BTS e tal, entendeu? Eu não vou, de fato, estar falando aqui, né, o vídeo todo, as coisas da cultura coreana, até porque eu nunca fui pra Coreia, eu não sou coreana, enfim, então eu não posso falar muito, mas eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Que é o seguinte, eu acho, tá, a minha visão, que quando o BTS falou que ia pro exército, que eles iam entrar pro exército, o que aconteceu? Eu acho que, assim, muita gente surtou, começou a berrar, né, chorar, falando que não queria, que não sei o quê. E, tipo assim, gente, na minha visão passou muito rápido, porque todos os meninos já estão com a gente, né, todos eles já saíram, inclusive o Jungkook já teve, né, já esteve envolvido em polêmica, né, pessoas invadiram a casa dele, uma surtada, mas enfim. Mas o que acontece sobre o exército? A minha visão é que desde criança eles crescem colocando na cabeça dele, principalmente os homens, né? Óbvio que as mulheres não vão pro exército, pelo menos na Coreia do Sul, né? Que, tipo assim, eles têm a obrigação e a honra, tipo, de honrar a sua família nisso, tá? Então eu acho assim, que no momento que a galera, muita gente começou a falar, mas o BTS, ele não pode ir pro exército, porque eles são ali, né, o que dá dinheiro de fato pra Coreia do Sul e tudo mais. Só que assim, pessoal, como eu falei, eu acho que é uma obrigação deles, né, é uma obrigação, mas
eles devem ter tido sim essa opção, tá, de não ir para o exército, mas eles optaram por ir. Se eu não me engano, tá, gente, posso estar falando besteira, que agora eu não vou pesquisar agora, mas eu acho que foi o Namjoon que falou que era uma honra para eles, né, é uma honra para sua família ver os seus filhos ali servindo o país. Então, eles meio que, desde muito pequenos, eles entendem isso. Então, assim, eu acho que, de fato, eles foram, né, a gente já sabe que eles foram, eu acho que eles não iriam colocar pela opção de não ir, apesar da minha visão, que o Suga, o Namjoon, eu acho que os dois principalmente, né, eu acho que o Jin talvez também, eles odiaram estar lá, tá? Essa é a minha visão, assim, do que a gente vê. Eles fizeram posts agradecendo, né, enfim, tudo mais, mas eu acho que eles odiaram, mas como talvez isso poderia, talvez soar uma perseguição em cima deles, talvez do governo, eu não sei, tá, gente, posso estar falando besteira, eu não vi o vídeo que a moça falou agora, mas talvez isso pode atrapalhar de alguma forma, porque assim, o que eu sei é que atletas, se eles ganharem medalha, se eu não me engano, tá, se eles ganharem medalha, eles não vão pro exército, né, eles não precisam ir, e eu sei que é pra músicas clássicas, talvez, eu posso estar errada, tá, gente, que eu tô falando, mas eu sei que algum tipo de músico também que ganha prêmio, ele pode se ausentar, só que eu fico tipo assim, mas música clássica, música não sei o que, pode, não precisa ir, porque essa diferença com os meninos, sabe, eu fico tipo, então eu acho que eles não precisariam ir, mas eles optaram por ir, assim como o EXO foi, assim como a gente tá vendo os meninos do Astro indo, né, por exemplo, o Chao Eun-nu, aqui eu vou deixar uma foto deles pra você aqui do lado, caso você não sabe quem ele faz parte do Astro, e ele está indo, né, em breve pro exército, então assim, a gente sabe, por exemplo, que o Chao Eun-nu, ele é muito gigante, seja nos doramas ou seja no K-pop, mas ele também vai se alistar, assim como muitos outros. Então vamos continuar aqui agora para ver a versão do que ela fala, né? Porque ela é uma mulher coreana, né? Não que ele não seja, mas ela tá de fato falando aqui no vídeo, né? O que de fato acontece, né? Então a gente vai continuar aqui ouvindo a versão dela. Então bora lá. Sobre esse assunto, tem muitas pessoas que têm pensamentos divergentes, né? Opiniões divergentes. 근데 저는 안 보내는 게 더 좋았을 거라고 개인적으로 생각해요. Ela pensa, assim, pessoalmente, que não era pro BTS ter ido pro exército. Eu concordo. 국민이면은 무조건 다 해야 되는. Mas é uma honra pra Porque eles, né, na lei gente? coreana, Foi uma existem obrigação. umas leis que todo mundo precisa cumprir. 그 중에 하나가 병력의 의무인데. E uma dessas é o militar. 근데 그게 예외가 있어요. 뭐 올림픽에서 수상을 한다든지. Mas tem algumas pessoas que podem ser exceções, né? Como, por exemplo, se você ganhar uma medalha nas Olimpíadas. Exato, ó, que eu falei pra vocês sobre a medalha. 아직 그게 정해진 법이 없어. Mas na música popular, vamos dizer assim, não tem isso. Você pode, por exemplo, o BTS, eles conquistaram tudo que eles podiam. Mas aquilo não servia como uma regra para eles serem, como se fosse, tipo, excluídos de não poderem ir. Isentos, né? Isentos, né? Exatamente. 그래서 BTS 군대 가기 전에도 그런 새로운 법을 만들어야 된다라는 의견이 굉장히 많았었는데 이제 그게 너무 논란이 되다 보니까 BTS가 먼저 그냥 다녀오게. Eu concordando, fingindo que tá entendendo o que ela tá falando. De ir, não ir, o governo tá falando assim, bom, a gente vai ter que criar uma regra também, porque às vezes tem até, aí porque tem até alguns concursos de piano, que se ele conseguir conquistar tal tipo de concurso, essa pessoa também não vai pro exército. Então, isso aí. Assim, por que pra música clássica tem? Pra música Exatamente, popular, gente, ó, vou dar uma pausa. Aí, nessa época do BTS... E sim, gente, como eu falei pra vocês aqui agora, ó, sobre música clássica, né? Não tinha certeza se era exatamente música clássica. Mas a gente sabe que, por exemplo, o K-pop, ele tá muito mais em alta do que uma música clássica hoje em dia, né? A gente tem os nossos estilos de música aqui do Brasil, por exemplo, mas isso não é motivo para ausentar nem nada, né? O que eu sei, que nem até o Felca fala aqui a gente obriga os homens, pelo menos, né, fazer pelo menos o alistamento, né? Mas eles não são, de fato, obrigados a entrar, de fato, no exército, né? Então, mas lá na Coreia a gente sabe que em questão de política, em questão de governo, enfim, não vamos entrar nesse mérito desse assunto, mas a gente sabe que é a obrigação deles. Então é bem como eles falam, né? Tipo, tem essa comparação do tipo, porque eu entendo, tipo, os atletas.
Os atletas, eles têm que se dedicar muito mais, porque, de fato, é ali a medalha do país que eles ganham, né? Para representar o país. Não que o BTS não seja para representar o país, mas é um estilo diferente, né? É um estilo de música e outro estilo, né? De medalha mesmo, e são dois aspectos. Então, assim, eu acho muito errado eles, tipo, optarem pela música clássica, quem, né, ganha coisas de medalha, coisas clássicas, medalha, coisas que tocam, né, músicas clássicas e que tem, né, essa honra, assim, né, não precisarem ir, mas quem é de fato realmente que traz ali, né, o movimento para a Coreia, que traz os estrangeiros, que traz os turistas, no caso, são obrigados a ir, né? E como bem a gente sabe, os meninos, eles não deixaram a gente sem música, mesmo estando no exército, eles continuaram lançando ali uma musiquinha ou outra, né, pra gente, então eles não deixaram de fato a gente sem música, né? Então eles continuaram, eles nas folgas deles, eles sempre estavam nas redes sociais, gravando vídeo e tudo mais pra gente, tirando foto, né? Às vezes eles eram vistos em algum lugar, exceto o Suga, né? Que, gente, alguém sabe onde que tá esse menino? Onde é que tá o Suga, gente? Ele sumiu da face da terra. Mas enfim, vamos continuar aqui. Lei para poder isentar esses artistas também da música popular. Só que o BTS falou assim, não, a gente não quer causar, a gente quer ir logo e já resolver isso aí de uma vez pra eles também. Então, sim, eu lembro disso. Eu também, assim, agora eu pessoalmente, eu pensei... É isso aí, gente. Se eu não me engano, foi o Namjoon, como eu falei agora pra vocês no começo do vídeo. Se eu não me engano, foi o Namjoon que falou que não, que isso não ia rolar, que todos eles iam certinho sim pro exército, porque era algo deles, né? Algo tipo de honra, como eu falei pra vocês, porque eles crescem com isso, né? Que eles têm que honrar ali a família, a cultura coreana e tudo mais. Eu lembro de alguma coisa falada disso, eu só não lembro se de fato foi o Namjoon, mas eu acho que foi porque ele é o líder / nosso presidente, né? Então eu acho que foi ele mesmo que falou sobre isso. Essa divergência de música clássica, música popular, sabe? Acho que, lógico que aí vai ter que criar alguns parâmetros para saber qual premiação vale mais do que a outra, mas como você realmente falou. Sim, concordo, gente. Os caras, na época que eles estavam ali muito ativos, os caras pegavam uma porcentagem do PIB da Coreia, entendeu? Caramba, cara, era muito. O faturamento coisa, que eles tinham era impressionante. É muita coisa. Nossa, né? muito. É muito lucro, muito faturamento e gente. a música, então é cultura, né? Então é cultura, então é muito. Exatamente, gente. Então, tipo assim, era algo muito grande. Tipo assim, não que eles não vão ter, né, o mesmo, assim, movimento lá na Coreia do Sul. Eu acho que sim, gente. A gente tem muitas armas. Eu sou uma delas. Eu não deixei de acompanhar os meninos, mesmo eles estando no exército. Eu sei de algumas pessoas que não quis mais saber. Ficou tipo, tá, já enjoei, tô indo pra outro grupo e não sei o quê. Mas assim, gente, se eles não, os que não são coreanos de fato ali, né, que tipo assim, tem descendências coreanas, mas nasceram em outros países, né, eles não vão pro exército, mas a gente sabe que praticamente qualquer grupo masculino aqui, né, que seja com vários coreanos nascidos, né, na Coreia do Sul, eles vão pro exército, gente, não tem o que fazer, então de fato não tem muito o que fazer, entendeu? Quando eu vi a decisão que a Coreia do Sul tinha convocado o BTS para servir o exército, no meu pensamento eu imaginei que foi quase uma questão de símbolo que o governo queria passar. Olha, se eu convido mesmo esses famosos internacionais para prestar, é porque a gente leva o exército muito a sério. Teve essa relação de servir quase como um bode expiatório, assim, olha, eu vou mostrar através do BTS que a gente leva o exército muito a sério. Ou não teve nada disso, relação, na verdade foi a lei da Coreia mesmo. E sim, gente, antes dela responder, né, de fato, eu acho que sim, porque isso também mostra, né, que independente se são artistas grandes ou não, o exército coreano, que a Coreia do Sul leva muito a sério o exército, independente do que vai acontecer. Assim, gente, eu vou dar uma visão aqui rapidinho, entrando no assunto. Vamos dizer, a Coreia do Sul entrou em guerra com a Coreia do Norte, só um exemplo, tá, gente? Isso não tá acontecendo, mas é um exemplo. Então, o que eu acho? Que
tentar explicar aqui mais ou menos. Eu acho, tá? A minha visão. Eu não sou uma pessoa que entende muito de política, então, assim, a minha visão, tá? Como uma fã, como uma ARMY, é que talvez, tá? Talvez. É só algo que eu tenho na minha cabeça. Que, por exemplo, o exército coreano, ele não chamaria o BTS, por exemplo, para uma guerra. Eu acho que deixaria eles ali, né? Caso precisasse, mandaria eles para uma guerra. Por quê? Porque eles são, como ela bem fala, né? A economia ali do país. Então, tipo assim, se um deles, né? Deus me livre, acontece alguma coisa, vai de arrasta para cima. Cara, isso aí destrói com a imagem da Coreia. Todo mundo daí vai ficar contra a Coreia. Não que ele vá, que os outros idols não têm importância. Não tô falando isso, tá, gente? Mas eu acho que, assim, além do BTS, ele vai ausentar, sim, outros idols de K-pop, entendeu? Evitar o máximo possível de colocar alguma celebridade ali coreana, seja ator de dorama ou seja idol de K-pop, por isso mesmo, tá? Por não sujar a imagem deles também em questão de guerra, né? Porque já vai ter um mundo dividido ali, né? Entre as Coreias, e aí se acontece alguma coisa com um desses artistas, a galera vai cair matando em cima desses, né? Do presidente da Coreia, enfim. 법이 그래서가 더 큰 것 Voltando. 같아요. 왜냐면 사실 Eu acho que foi mais uma questão de lei mesmo. De lei, 사실 병력이 굉장히 예민한 문제여가지고 한국인들한테는. Porque na Coreia e pra cultura coreana, essa questão militar é uma coisa, é um ponto muito sensível. 그래서 한 10명 중에 9명은 정말 안 갈 수 있으면 모두가 안 가려고 할 거거든요. Porque de todas as pessoas, todos os homens, né, que precisam servir o exército, de 10, 9 querem dar um jeito de não poder ir. Entendeu? sim. 근데 이제 몇몇 연예인들이 어떤 브로커를 사거나 뭐 진짜 약간 건강에 Eu acho que deve ser muito pesado, gente. O Namjoon, ele meio que deixou declarado que ele Porque não teve uma curtiu época ir. que alguns artistas estavam se esforçando para não ir. Por exemplo, arrancava dente, Sim. criava alguma doença, sei lá, machucava o joelho de propósito para não servir o exército. Entendeu? Sim. Então, Que ninguém quer, né, gente? é mais por causa de uma questão Eu acho de que lei mesmo. deveria Eu acho que o ser BTS uma agora opção, tá né? criando um E movimento não diferente alguém de pensar forçar sobre esse você a assunto. fazer uma Tipo, coisa que você não quer. o que realmente ajuda mais o país, né? Mas, como ela falou, essa questão foi mais de lei, porque... Mas, lógico que tem um pouco da questão da imagem também, a gente fala, pô, tem que ser o exemplo. Então, Sim. a gente todo mundo vai ir, ponto final. Entendeu? 그래서 아마 BTS가 안 가려면 안 갈 수 있었겠지만 Se o BTS também não quisesse ter, eu acho que eles conseguiriam arranjar um jeito, sabe? E assim, gente, como ele fala aqui no vídeo, eu acho que se o BTS de fato não tivesse ter ido pro exército, eu acho que eles não iriam, não, tá? Mas eu acho que eles pensaram muito bem nisso, tá? E é algo que eles já falavam lá desde o começo, que eles iriam sim, que era meio que pra honrar a família deles, e isso foi, né, tudo passado pelo Namjoon, né? Se eu não me engano, como eu falei aqui pra vocês, mas todos eles decidiram ir, tá? Eu acho assim, que um deve ter pensado ali, será que eu vou, será que eu não vou? Como eu falei, eu acho que alguns deles não gostaram, não se sentiram bem, tá? Então assim, eu acho que avalia muito, tá, gente? A gente não sabe de fato o que tá passando na cabeça deles, né? O que passou durante todo esse tempo, a gente nunca vai saber, porque muito provavelmente eles nunca vão falar de fato, mas é foda, né, gente? Não deve ser nada fácil, porque não é todo mundo que quer, não é todo mundo que gosta. Então, é complicado isso, né? 활동하기가 조금 어려워지지 않았을까. E provavelmente, se eles não fossem também, tipo, por exemplo, eles arranjam algum jeito de não ir. Provavelmente, na Coreia, eles não iam conseguir atuar assim, de uma forma muito tranquila. Ia ter muitas limitações. Isso. O governo ia ficar meio de olho, só se não foi. E os próprios coreanos também reclamar muito. Falar assim, por que isso que eu falei pra vocês, gente, ó. E é isso que eu falei pra vocês, gente, ó. Eu nem tinha visto essa parte, mas eu acho que é como eu falei pra vocês, o governo, a Coreia ali, ela ia ficar muito em cima, tá? Porque até os próprios coreanos, né, os mais raízes ali, iriam implicar muito. Tipo, mas todos estão indo, por que vocês são prioridades, entendeu? Então ia ter, assim, a galera ali que não ia gostar. Então, eu concordo com ele nessa parte.
Foi. E os próprios coreanos também reclamam muito. Falam assim, ué, por que vocês não foram? Qual que é a desculpa que vocês estão mesmo, dando? Tem Entendeu? essa relação, eles levam muito mais a sério. É. Porque aqui no Brasil, se alguém não faz exército, por exemplo, 군대를 안 가면 eu inventei uns Eu não migués, né? Tipo, na hora, pra fazer o Que- alistamento, eu inventei um migué. Eu falei assim, o meu pé, que- eu não tenho, que- eu não tenho um pé direito. E daí o cara a galera nem checou, aqui no Brasil nem checaram. 거기서 이제 Só me 서로 같은 거 dispensaram. Falaram assim, o cara não tem pé, então não vou falar pra ele vir. E no Brasil tem essa Ah, eu não sabia que definição, tinha ninguém isso, liga gente, nada, ó. Ninguém liga muito pra se vai ou não no exército. E Na E na Coreia é mais diferente, sério, eles então, avaliam o próprio povo bem se mais. indigna quando alguém não consegue, né? Quando alguém mente, né? 아무래도 우리나라는 지금 사실 휴전 국가니까 그 Eu acho que eles conseguem ver, né? Avaliar se isso é verídico ou não. Querendo ou não, a Coreia agora. As pessoas confundem, né? Como vocês veem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o pessoal acha que os dois são dois países separados, diferentes. Só que, na verdade, os dois estão em guerra, né? É. Eles estão só com Exatamente o que eu falei pra vocês, ó, os dois estão em guerra. Tratado de não agressão. Então, na verdade, eles estão em guerra. Por isso que essa questão de. Desculpa. De ir pro exército é uma coisa muito sensível. Entende? Até quando essa questão do BTS é a mesma coisa. Uhum. Nossa, tô meio rouco. Semana passada fiquei meio rouco. Entendemos, estamos todos gripados. Tá difícil de gravar aqui, Acho gente. que esfriou, né? Do Esfriou. nada. Nossa, esfriou do E nada. tá Aí muito minha frio garganta também, ó. ficou Tá rouca. chovendo Fiquei muito, uma gente. semana assim sem voz. Fiquei meio preocupado, mas. Que corpo que aguenta? Bora. Sobre outra pergunta, né, ela gosta muito de K-pop. 아, K-pop 엄청 좋아하시는데. K-pop. Que bom, mano. Ela foi no show do EXO. 아, 엑소? Hã? Baekhyun. 백현 보러 백현. Ela foi pro show do Baekhyun. Gente, você eu queria gosta do muito ter Baekhyun? ido. Do EXO. Queria muito ter ido. Ah, conhece. Tá cantando as músicas do Eu X. queria muito ter ido. Gente, deve ter sido incrível o show Ó, dele, quem quiser, gente. pessoal, na minha mão sai mais barato, viu? É autografado. Queremos muito o Exo de volta, pelo amor de O Deus. rapaz do Volta, EXO deu Exo. um banner autografado pra Ó, Adriana Pinores, e tirou olha só, foto. né, Quem Juju? quiser na minha mão tá por Oh. por milhinho, na minha mão tá por milhinho, viu, pessoal? Nossa. Eu falei pra Adriana, falei assim, espero, é até meio chato falar isso, não queria falar na frente de vocês, né, mas é um fato, eu tô constatando fato aqui, né? Pode Gosto dar muito aqui, a deles, gente eles têm aceita, todo o Fel. sucesso do mundo, mas o fato é que quando é cartaz Gente, eu queria autografado, muito ter assim, ido, a né? gente tem que esperar o Mas artista sabemos falecer, perfeitamente, né, porque gente? Eu não tenho money o valor e eu Não, trabalho no mano. shopping, Olha então só, é quase impossível, né, gente? Eu moro no interior de São Paulo. 아티스트가 Então é muito difícil. 비싸지니까. Quando Olha o artista isso, falece, gente. valoriza muito. Quem quiser, na minha mão tá saindo por 1.000. Ó, autografado aqui, ó. Autografado. Na minha Sai mão dentro, sai sai por dentro. 1.000, viu? 1,000 Deus, ela tem uma fotografar. Ó, Adriano, seu cartaz. 저렴하네. A Uau! foto tá barata ainda. Tá barato. Tá né? barato. É autografado. a É, foto autografada. não é K-pop. É. É autografado e tudo mais. Mas né? você conhece alguma coisa de K-pop? Eu conheço o BTS, eu conheço o EXO, eu conheço os Stray BTS, Kids, né? K-pop 아니야. Uma pergunta que eu tenho. Você Como realmente não, Victor? gosta de K-pop? Porque, por exemplo, o Bossa Nova 정말 K-pop é muito 좋아하는 famoso 보ssa ao nova. redor do mundo. 전 세계에서 E o Bossa 유명하잖아. Nova é música brasileira. 브라질 Então, 노래잖아. mas É uma boa nada pergunta, sai gente, da porque eu minha sei que tem frente eu coreanos que quero não passar. gostam de K-pop, E tá? também aquela- Já conheci alguns coreanos aqui, eles não Garota- curtem Garota K-pop. Ipanema, como que é? 그것도 Desculpa. 그 이파네마. 응, 걸프롬 Girl Sim, não é todo mundo que gosta. Inclusive, Coisa gente, mais linda, mais cheia vou pausar de aqui. graça. Inclusive, gente, o Vi é uma pessoa que gosta muito de Bossa Nova, tá? Assim que ele saiu do exército, ele fez uma live onde ele tava ali tentando, né, cantar português, é super fofo, né? Ele meio que imitando, parece a gente tentando cantar em coreano. E ele gosta bastante desse estilo, tá? E aqui no Brasil não é algo, né, que é todo mundo que gosta. E lá fora isso é muito famoso. E é muito doido, né? Porque, tipo assim, tipo o K-pop pra eles, às vezes, não sei a resposta dela, tá, gente? A gente já vai assistir juntos. Mas, assim, pessoal, eu sei que, por exemplo, aqui não é todo mundo que curte. Se você perguntar pra uma geração atual isso, eles vão saber só sobre funk, sobre sertanejo. E isso não é grande lá fora, tá? Não adianta vocês virem me xingar aqui, falando, mas eu sei qual artista tal. Não, não é, gente. Não é. Tá? O mundo conhece Bossa Nova, tá? E conhece outros estilos, tal, mas, assim, funk, sertanejo, pop brasileiro, ele é popular no Brasil e talvez aqui
né, no redor, mas os coreanos eles vão conhecer outros estilos, assim como muitos países asiáticos. E eu falo isso porque eu já conheci pessoas de outros países que já me falaram sobre isso, sobre música e tudo mais. Então, eles conhecem esse tipo Garota de Ipanema e tal, entendeu? Ipanema. Girl from Ipanema. Girl from Ipanema, né? Ground for Real, Ground linda, for cheia de Ipanema. E esse é bossa nova. 이것도 보ssa nova, No 네. resto do mundo, 네, 전 세계적으로는 ao redor do mundo, é muito famoso. 다 유명한데. Mas Sim. no Brasil mesmo não é todo mundo que gosta. Muita gente Exatamente, acha não é que todo mundo que que é curte. música ruim, não 좀 gosta. 재미없는 노래고. Qual que é a relação do coreano, 근데 ou 이제 mesmo da 한국 sua 사람들은 relação 너, pessoal, 아니면 너 잘생겨서 com o K-pop? Você K-pop을 realmente 봤을 gosta? 때 Os coreanos realmente gostam? 정말 Ou vê 좋아하는 como uma 한국 música 정말 de 좋아하는지 tipo, 아니면 eu vou ouvir uma coisa 이상한 americana, 노래나 그냥 Travis 외국 노래나 Scott, 트래비스 rap, 스콧 노래 들을 rap 거야. americano, não vou ouvir K-pop não. K-pop Como 안 que 들을 é? 거라는 Na 그런 Coreia mesmo 이미지를 e pra 갖고 você? 있어, 한국 사람들이. K-팝은 일단 한국에서는 완전히 대중음악이어서 O K-pop é uma música muito popular na Coreia. Muito, É, muito popular. eu acho que cresceu 그래서 음악을 muito, 좋아하는 gente. 사람들은 기본적으로 거의 다 K-팝을 좋아해요. Todas as pessoas que normalmente gostam de música já ouvem K-pop como base. Entendeu? É mesmo? 그리고 한 예전에는 사실 K-팝 Eu acho que vai muito do estilo, né, gente? 많았었는데 Antigamente eles tinham uma visão meio que, quem gosta de K-pop ou músicas de K-pop são mais infantis, né? Tinha um pouco dessa visão das pessoas. E eu posso dar um exemplo disso, porque eu acompanho, na real, o TXT desde o debut deles, né? Desde quando eles, né, a Big Hit foi lá e lançou eles. E quando eu fui atrás de ver outras moas, eu vi que eram Gente, eram menininhas muito novas, né? Eu sou muito mais velha do que todos os integrantes do TXT. E eu me senti um pouco idosa ali, mas tudo bem, né? A gente supera. Mas eu acompanho a carreira dos meninos até hoje. É alguém que, além do BTS, eu sou muito fã do TXT. Então, assim, eu iria surtar muito se eles viessem pro Brasil. Eu iria dar meu jeito de ir, não sei como, né? Porque eu chorei muito por não ter ido no show do Stray Kids, porque é um grupo também que eu gosto muito. Mas tanto o BTS como o TXT, assim, gente, só tem meu coração, viu? Eu amo muito. E quando eu fui, de fato, acompanhar, que eu via, tipo, questão era muitas coreanas novinhas gostando do TXT. Por quê? Porque elas têm ali bases de idade, né, de você curtir e tal. O BTS, eles são mais aqui da minha idade, né, de 27, 28 anos pra cima, porque já é a idade dos meninos. Eu acompanho os meninos aí desde 2016, 2017, mais ou menos. De fato, eu peguei mais fundo, assim, pra acompanhar o BTS ali entre 2018 para 2019, que foi o ano em que eu tive depressão, o ano em que eu tava muito mal, que eu queria ir de arrasta pra cima, e o BTS me ajudou muito. Então, assim, hoje em dia, quando a pessoa zoa com a minha cara, tipo, você é muito velha pra escutar BTS, eu só escuto por um vídeo só pelo outro, porque eu falo assim, eu até brinco, entre aspas, que eu falo que se algum dia a minha mãe e o meu pai vê o BTS, só falar obrigado por manter minha filha viva, porque de fato, gente, foi muito tenso isso. Então, assim, só eu sei que passei o que eu passei, e o BTS era alguém que me ajudava muito. Era ver vídeos do J-Hope, tanto que ele é o meu bias, mas era ver vídeo do J-Hope, cara, dando risada, entendeu? Tanto a risada dele como a risada do Jin me ajudava muito, porque eu não sorria mais, eu não dava mais risada, e a risada deles me ajudava. Era ver aqueles compilados, sabe, aqueles videozinhos na internet, de cortes mesmo, deles aprontando, zoando um com o outro. Então eu gostava muito de assistir, porque isso me ajudava, né, distraía bastante minha cabeça. Então, é complicado em questão das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, e eu acho, tá, gente, que lá na Coreia as pessoas não vão te julgar por você ser fã do BTS. Eu não sei, tá? Eu posso tá falando muito errado. Um dia eu pretendo ir pra Coreia, mas enquanto esse dia não chega, né, a gente só fica aqui imaginando mesmo. Meio que, quem gosta de K-pop ou músicas de K-pop são mais infantis, né? Tinha um pouco dessa visão das pessoas. 근데 BTS나 Mas aí, 블랙핑크 Exatamente. BTS, o Blackpink, É muito passado. Até hoje, né, no Brasil Aqui também é começou muito a ter isso. esses Você é artistas. muito infantil. 이 음악 자체를 굉장히 좀 되게 예술성 있게 그리고 수준 있게 바라보는 사람들도 많아지고 Aí a visão começou a mudar, como começou a ter esses artistas, né? Começou a ter uma visão mais, eles sabem o que eles estão fazendo, tem uma mensagem que eles querem passar, a qualidade da música foi aumentando, foi se desenvolvendo, a visão das pessoas Sim. também foram aumentando com o tempo.
근데 Os clipes são, assim, surreais, né, gente? Mas são E dois assim, tipos de gente, pessoas tanto que o são BTS, dois assim, grupos, né, que são principalmente a divididos música, o normalmente pra quem clipe, gosta de meu clipe K-pop. favorito é 음악 Mic Drop, 자체를 좀 gente. 문화적으로 즐기는 걸 좋아하는 사람이 크게 두 Meu 부류가 clipe favorito é Mic Mas Drop, são dois tipos de gente. pessoas que. São É dois surreal. grupos, né? Que são divididos normalmente pra quem gosta de K-pop. 음악 자체를 좀 문화적으로 즐기는 사람들이 Então, as pessoas que gostam da música mesmo, da cultura, 사람을 좋아하는 사람들. Sim. tem gente que gosta da pessoa. Né? Do As famosas artista mesmo, da sacengues, né, pessoa, gente? entendeu? As obcecadas Vai que atrás, acham vai que vão casar com o atrás, vai Jungkook. tirar Amiga, você não vai casar com ele. Aí fica Tenha querendo noção saber da disso. vida Você não pessoal vai da casar com ele, pessoa. tá? A fangirl ali. Não é a fangirl, que não. É a faz surtada fã mesmo. clubes, né? 팬클럽 만들고 막 이런 사람들. 네. É, tipo isso mesmo. 근데 그들은 이제 팬이라고 부르지도 않고 이제 사생 팬이라고 얘기를 하는데 Mas essas pessoas, esses fãs mais extremos, né? Eles não chamam só de fãs, eles têm esse termo mais. Eles chamam Sazenpan, só que seria um fã mais pessoal, só que não é um termo positivo. É um Né? termo A gente já pejorativo. teve tem um muitas termo coisas que no acho que casa K-pop, muito, gente. que Muita não coisa é um pouco pesada que pejorativo também, que é o stan. surtadas já Stan? fizeram. É. Stan이라는 단어가 있대. 그것도 Ela já 약간 ouviu esse 비슷한. termo? Aqui no Brasil tem o termo stan. 아, 아직 nunca O ouvi. stan, ele vem do termo de uma música de Eminem. 아! 그 에미넴 곡에서 스탠이라는 곡이 있거든. 그 곡에 그 약간 사생팬에 관한 거. É uma 글 쓰는 pessoa 그 muito 에미넴 surtada, 곡이 있어. gente. E 그래서 a 그거 gente no 사람들을 K-pop 스탠이라고 mesmo, né? Não só no K-pop, mas nos doramas também. São assassins, né, gente? Que elas perseguem. Ah, essas pessoas, esses fãs E mais são, extremos, a né? maioria, pessoas que, Na Coreia né, também eles além têm de uma visão problema mental, um são pouco mais pessoas que acabam crítica tendo dinheiro e não pra muito conseguir positiva. perseguir esses Essas idols. pessoas, sabe? Então elas o coreano não manipulam gosta de a galera do quem é aeroporto, elas dão fãzinho, assim, dinheiro né? pra O coreano gosta conseguir mais da música, curte a de fato música, manipular. não quer saber muito do E artista. conseguir assim, qualquer na coisa do média. artista. Elas acham que mandam neles, né? É tipo assim, É que, fora assim, as pessoas tem que os acreditam fãs que eles nunca gostam namoraram do na artista, vida, né? Como, por exemplo, Baekhyun, pode gostar. Só que o problema são as pessoas que passam dos limites. Por exemplo, Gosta muito, amigo. começa a querer invadir a casa da pessoa. Sim! Tem gente, por exemplo, a pessoa descobre o seu número do seu celular, aí toda vez Inclusive, gente, essa parte que ele fala de invadir a casa das pessoas, isso aconteceu. Não uma, mas diversas vezes com o Jungkook. Inclusive, assim que ele saiu do exército, ele teve a casa dele invadida, se eu não me engano, por uma mulher chinesa de 40 anos. Tipo assim, minha filha, vai se tratar, garota, sabe? Você invadiu a privacidade de alguém. Ai, mas ele é famoso. Não interessa, gente. Você tem que gostar do artista pelo trabalho dele, tá? Independente de ser feminino, masculino, o que for. Você tem que gostar do trabalho da pessoa, entendeu? Tipo assim, eu sou fã do BTS, mas eu tenho noção que eu jamais vou casar com eles, tá? Entendeu? Então a gente brinca e tal, tá tudo certo. Você chegar para suas amigas e falar, mostrar a foto aqui do J-Hope, ai, meu marido, tá tudo certo, gente, é uma brincadeira e tudo mais. Mas agora você colocar isso na sua cabeça, colocar como verdade, ir pra Coreia, invadir a casa de uma pessoa, sabe? Eu acho que não só os meninos do BTS, mas qualquer pessoa ali, né? A gente já viu até a Lisa do Blackpink dando relatos sobre isso, né? De perseguição e tudo mais. Então, assim, imagina, nem na sua própria casa você pode se sentir seguro à vontade, porque você pode abrir a porta do guarda-roupa e ter alguém lá dentro escondido, sabe? O nível de surto da pessoa. E se você é uma pessoa assim, sugiro que você procure ajuda, porque isso não é normal, tá? celular, aí toda vez que você abre uma live, a pessoa fica te ligando. Ela conseguiu arranjar de algum jeito teu número. Aí consegue. Stalker. Esse é o termo. Stalker. Tá. Vira quase um stalker, entendeu? E o Stalker. que acha Sim, é um stalker. Mais do que um stalker, né, gente? Tem questão de falarem que alguns fã-clubes de K-pop, eles têm uma certa... Eu posso falar assim, né? Tem um conceito... Hoje incluso assim que alguns fã-clubes de K-pop têm uma certa toxicidade, porque ficam cancelando um ao outro, um fã-clube cancelando o outro. Tem muito essa treta, gente, muito. Que cancela Twice, que cancela BTS. Então tem essa... Na verdade, a treta no começo era muito entre os fãs do EXO com os fãs do BTS. Blackpink versus Twice. Aí, tipo, é Stray Kids versus ATEEZ, aí coloca o TXT no meio. Eu acho muito ridículo, gente. Você seja fã de um, não precisa atacar o outro. Você não gosta, não escuta. Me estressei já. Eu tenho muitos grupos que eu não gosto, tá, gente? Mas tá tudo certo. Eu não escuto, não é meu estilo. E tá tudo bem se você gostar. Você não precisa atacar outra pessoa por isso.
감정적으로 소모해야 되는 상황 자체를 별로 안 좋아해요. É que ela não gosta de situações onde ela tem que gastar muito essa energia, assim, sabe? 네, 그래서 누군가를 좋아하는 이 감정을 다른 누군가를 까내리면서까지 그렇게 해야 하는 심리를 이해를 잘 못하겠긴 해요. Ela não consegue entender o psicológico das pessoas. De, por exemplo, se você gosta de alguém, você gosta, ponto. Mas você gostar a ponto de ter que menosprezar uma outra pessoa para essa pessoa que você gosta parecer que tá brilhando um pouco mais. Ela não consegue entender esse psicológico dessa pessoa, entende? Uma pergunta que eu tenho, como que é o cancelamento na Coreia do Sul? Porque lá o pessoal vejo que tem uma pressão muito grande de ser perfeito. E quando um artista falha? E quando um artista não é tão perfeito? Quais são os danos sociais? Existe uma cultura de cancelamento na Coreia como existe no Brasil, por exemplo? Aí aqui também, né, gente, ele fala, né, o Felca, ele pergunta, né, pra moça sobre em questão de serem perfeitos. A gente sabe que, principalmente, além dos idols de K-pop, a gente tem os atores, atrizes de doramas que eles têm que serem perfeitos, né? A gente vê um exemplo aí da Song Hye-kyo, que é uma atriz, né, da Coreia do Sul. Ela é muito famosa lá, muito grande, né? Ela fez vários doramas, inclusive um que eu gosto muito, que foi onde eu conheci ela, que é o Descendentes do Sol, e é, tipo assim, um dorama muito grande. E pra mim, gente, ela é uma das mulheres mais lindas da Coreia para o mundo, né, gente? Eu acho ela muito bonita. Mas é óbvio que ela tá ali, né, nos seus 40 anos, então assim, gente, a idade chega pra todo mundo. E a galera começou a criticar a aparência dela, dizendo que ela não tá mais jovem, que ela não é mais bonita, então é aquela persistência, aquela cobrança em cima dela. Mas assim, gente, ela é muito, muito linda. Tá, eu acho, ela continua, gente, muito bonita, assim como vários outros artistas, mas essa pressão social, né, principalmente em cima das atrizes coreanas, que eu vejo muito, tá, eu vejo muito questão dessa pressão em cima delas, que elas estão envelhecendo e que elas não podem mais ter aquele papel de reconhecimento, aquele papel muito grande, porque elas não estão mais na flor da idade. Então, isso é algo que eu critico muito na Coreia, tá? Porque isso faz com que mulheres ao redor do mundo tenham problemas psicológicos que elas precisam se encher de cirurgias plásticas, de procedimentos estéticos para se encaixar no padrão para agradar os outros. Então, assim, eu fico nesse recado para você, que se você tem esse problema, né, de questão de aparência, de tudo mais, assim, eu sou uma pessoa que sou tranquila com isso, tá, gente? Eu não ligo pra opinião dos outros real. É óbvio que machuca, é óbvio que, né, é ofensivo e tudo mais. Você fica se cobrando, poxa, por que eu não sou mais bonita, porque eu não sei o que, sabe? A gente tenta se encaixar dentro desse padrão de beleza, mas que a gente sabe que esses artistas aí, a gente tem, né, várias influencers aí pelo mundo, né, não vou citar nomes aqui, mas que fazem o padrão e depois elas mesmo não aguentam a pressão porque elas não conseguem continuar. Esses padrões de beleza, né, que nem elas mesmo conseguem alcançar. Então é complicado isso, sabe, gente? Então, cara, seja você mesma, independente da sua aparência. Se você gosta de raspar a cabeça, raspa. Se você gosta de cabelo colorido, deixa seu cabelo colorido. Se você gosta de tatuagem, faça o que você quiser. O corpo é seu. A gente só tem uma vida. Se você acredita que a gente tem uma próxima vida, tá tudo certo também, mas eu acredito que é só uma vida e não acredito em reencarnação, mas enfim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? E enfim, pessoal, é isso que eu quero falar pra vocês, que é tipo, né, seja você mesma, não faça nada em questão de procedimento estético, nada pra agradar os outros. A gente sabe que na Coreia do Sul é completamente diferente, as pessoas se cobram muito lá, tá? Pelos vídeos que eu já vi, tá bom? Eu tô falando de vídeos de estrangeiros que moram na Coreia do Sul, tá? Não quem vai fazer intercâmbio, eu tô falando de galera que mora lá mesmo. Eles falam que essa cobrança não é pros estrangeiros, tá? Óbvio que eles vão julgar se você for um pouquinho mais acima do peso, se você for muito alto, né? Enfim, eles vão ter esse julgamento, mas eu acho que isso é muito mais cobrado entre os coreanos, né? Então, desde muito novo, eles crescem com isso, tipo, eu preciso ser muito magra, eu preciso ter a pele muito branca, sabe? Eu preciso ter os olhos um pouco mais arredondados, o nariz mais fino, o rosto mais fino. Então a gente tem muito essa questão de padrão, né? A gente vê a cobrança com as idols femininas, principalmente, né? A gente pode falar de uma das integrantes do Twice. Gente, o padrão dela é ser um pouquinho mais cheinha. E tá tudo bem, porque o corpo dela é lindo, mas a menina
tem que ficar sem comer pra poder encaixar no padrão. Igual, usaram o Namjoon falando que o Namjoon saiu do exército e ele estava gordo. Tipo, mano, vão se tratar, sabe? Deixa o cara, o importante é que se ele comeu, é isso que importa. Ele tá comendo bem, tá. Ah, mas porque. Não tem. Ele tá se sentindo bem, tá tudo certo. Agora vocês vão ficar numa cobrança em cima do cara. Ele provavelmente vai fazer aquelas dietas malucas, né? A gente não sabe o que passa, a cabeça deles deve ser muito zoada. Então, assim, essa cobrança é muito ridículo, sabe? Antes de você criticar alguém, mano, olha pro teu corpo, sabe? Vai pra frente do espelho. Você tá satisfeito? Porque, assim, eu acho que não tá? Na minha visão. Uma pessoa que ela está satisfeita com o corpo dela, com o cabelo dela, com o que for, ela não julga outra pessoa. E é o ditado que eu sempre falo: gente feliz não incomoda, né? Então, pessoal, eu só peguei esses reacts aqui, tá? Pra gente reagir a algumas coisinhas aqui, porque ele falou do K-pop, do dorama, e eu queria trazer um pouquinho diferente pra você, né? Até mesmo da curiosidade do Felca, eu trouxe o que eu sei um pouquinho, né? Ou pelo menos o que eu acho que eu sei sobre o K-pop, sobre o dorama, que se encaixa aí, né, gente? Em muitas coisas que eles falam, porque assim como o BTS, muitos artistas são obrigados a ir pro exército, assim como os nossos atores coreanos, né, gente? Que a gente tá, por exemplo, sem o Song Kang, né? E ele é o queridinho da Netflix, mas ele tá lá no exército, entendeu? Ele, inclusive, fez uma amizade muito fofa com o Vi, né? Então, temos uma nova amizade aqui fora, que os dois façam doramas juntos, né? Ou que o Vi leve ele pro grupo dele lá também, com os outros artistas também, mas enfim. Eu trouxe esse react aqui pra vocês, pra gente ter uma base aqui, né, pra poder fazer uma coisinha mais diferente do canal, tá? Eu acho que o Felca, ele poderia ter feito mais perguntas pra ela, tá? Se eu tivesse no lugar dele, eu teria perguntado algumas coisas. Como ele falou, não tava ali no script, não tava no roteiro, ele perguntou algumas coisas que de fato eram curiosidades dele, tá? Mas eu tiraria algumas outras dúvidas com ela, tá bom? Porque a gente sabe que entre o mundo do K-pop, dos doramas, vem crescendo muito, né? Principalmente pro Round 6, né? Que explodiu bastante. Mas Round 6 não é dorama. Sinto te informar, mas sim, gente, é dorama sim, tá? Eu sei que muita gente não gosta de assumir isso por vergonha, mas é dorama sim. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Ele tá um pouco mais longo, mas foi um react aí bem rapidinho, só pra gente comentar mesmo sobre esse assunto e trazer um pouco mais pro canal aqui, pra você que tem mais curiosidade. Enfim, pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, é muito importante, tá bom? E é isso. Beijinhos, dorameiras e K-popers. Até o próximo vídeo. Annyeong!